Domínio Público, seu programa de entrevistas, está de volta. Todas as sextas-feiras, você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia, através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje, o nosso entrevistado é o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Miola. Ele irá falar sobre a importância da integração e da transparência para a eficácia do controle nas gestões públicas. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. César Miola é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduado em Direito Processual Civil pela mesma universidade. Ingressou no Tribunal de Contas do Estado em 1992 como auditor público externo. Foi auditor de campo e assessor superior da Direção de Controle e Fiscalização e da Consultoria Técnica do órgão. Em 1998, assumiu o cargo adjunto de procurador do Ministério Público Especial no Tribunal e 2 anos depois se tornou procurador-geral da instituição. Atualmente integra o Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Foi indicado em lista pelo Ministério Público de Contas para preencher a vaga com a aposentadoria compulsória do conselheiro Sandro Dorival Marques Pires. Boa noite, conselheiro César Miola. Boa noite. Conselheiro, o Tribunal de Contas do Estado é, sem dúvida, um dos tribunais hoje mais atuante, especializado, já tem uma história, né, com o seu corpo funcional, com a sua relação direta, né, e com mecanismos de transparência, especialmente, né, no estado do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, há o grande desafio hoje, que é o desafio da democracia em todas as partes do mundo, que é a questão da corrupção, que envolve medidas de controle e transparência. Como é que o senhor vê esse desafio da atualidade, essa questão da transparência e, ao mesmo tempo, mecanismos de controle? Eu penso que, de fato, este é um grande desafio para as instituições de controle, mas para o conjunto da sociedade, para o conjunto da cidadania. E o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul se coloca nesse contexto como uma instituição já com mais de 70 anos, inserido no modelo constitucional de controle da administração pública brasileira, que está assentado em 2 grandes pilares: o controle externo, a cargo pelo modelo constitucional do Poder Legislativo e executado, do ponto de vista técnico operacional, pelos tribunais de contas. E o controle interno dos órgãos da administração pública, que cumpre esse papel, conforme o próprio nome indica, de atuar muito no âmbito da intimidade das instituições. A grande chamada, o grande desafio do momento é a integração das estruturas de controle. Nós todos tomamos consciência que é preciso potencializar a capacidade de atuação dos órgãos de controle. Por isso, inclusive, recentemente, foi lançado, a partir de um projeto capitaneado pelo Tribunal de Contas da União, o empreendimento, como eu costumo denominar, que é a rede de controle da administração pública brasileira. Ela já foi lançada em âmbito federal e em várias unidades da federação, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. O que se pretende, basicamente, do ponto de vista da rede? É a integração, é a atuação conjunta das diferentes estruturas de controle da administração pública. Por quê? Porque nós temos estruturas segmentadas, com competências próprias, que muitas vezes não interagem entre si. O poder é uno, o texto constitucional diz que ele emana do povo, e essa é uma lição básica para a democracia, para o Estado de Direito moderno. Mas, muitas vezes, essas mesmas estruturas se adonam, se consideram proprietárias das informações, das investigações que realizam e não compartilham ou não o fazem de maneira suficientemente ampla para que se alcance a efetividade no controle. Então, o projeto da rede, assim como de outros, tem por foco exatamente que todas aquelas informações que podem e devem ser compartilhadas, assim sejam gerenciadas pelas estruturas. Órgãos fiscais, órgãos policiais, tribunais de contas, ministérios públicos e agindo de maneira compartilhada. Então, eu acho que o grande desafio da modernidade no Brasil é esse compartilhamento de informações. Nós já avançamos muito do ponto de vista tecnológico, temos bases suficientemente avançadas para perseguir esse objetivo. O que nos falta é essa integração. E eu e outras tantas pessoas costumam referir o seguinte: enquanto o crime organizado, enquanto a corrupção não precisa estabelecer protocolos, ritos formais,
procedimentos os mais variados. Nós, evidentemente, por vivermos numa estrutura que não prescinde da forma e do controle, muitas vezes nos apegamos em demasia a isso. E nos esquecemos de uma lição básica da democracia, que o nosso conterrâneo professor Rui Cirne Lima muito bem colocava, que a relação de administração envolve uma relação de gestão, de administração. Um honor, diria Cícero lá nas remotas eras, ou seja, nós apenas detemos essas informações, o exercício dessa parcela de poder, mas o foco é o bem comum, é a prestação de um serviço à sociedade. E então, incorporando ou desenvolvendo melhor esse entendimento, nós podemos sair daquela ideia, às vezes, um tanto patrimonialista, do exercício da função para compartilhar informações e alcançar a máxima efetividade. Um outro conceituado jurista, homem de grande conhecimento, que até já nos deixou, o professor Geraldo Ataliba, tratava muito justamente desse valor da República e costumava dizer ele que não é possível imaginar a República num ambiente onde a sociedade não possa conhecer e confiar na atuação das suas instituições de controle. Então, do ponto de vista da integração, creio que este é o grande desafio que está colocado e que nós estamos procurando vencer justamente a partir de mecanismos como esse da rede e vários outros exemplos. Aqui no Estado nós temos várias operações já realizadas, tornadas públicas, demonstram a importância do compartilhamento de informações. Nós somos, na verdade, todas essas estruturas, tribunais de contas, Ministério Público, polícias, administração direta, controle interno, células de um mesmo ente destinado à concretização do bem comum.